segunda oportunidade de participar e ver esse trabalho maravilhoso que o ITS faz. Parabéns. Obrigada pelo convite. Eu sei que eu saio daqui sempre ganhando muito mais do que o que eu dou. Então, eu já tive a oportunidade de assistir pena ao final da palestra do Luiz Fernando e da Patrícia. Anotei várias, tive várias ideias a partir do que eles discutiram. Depois, um almoço maravilhoso, onde o Denis compartilhou na mesa a discussão de segurança pública e tecnologia, que, de fato, é uma causa que o BNDES tem se envolvido muito, e acho que o banco tem muito a contribuir, tanto na discussão de longo prazo, com novas formações de parceria público-privada, e, principalmente, ajudar a identificar as tecnologias, né, que, num contexto de restrição fiscal, é muito importante que sejam, que, inclusive, formas mais baratas de atuar de forma estratégica na segurança pública, que é algo básico, necessário para que tudo mais aconteça nesse Brasil. Né? Então, foi assim, para mim, está sendo muito enriquecedor, tenho certeza que esse painel também vai ser. Né? Então, o painel vai falar sobre financiamento para tecnologias que transformam. Então, eu gostaria de chamar aqui, né, para sentar aqui comigo, Edwin Yu, que é o diretor de Relacionamentos Estratégicos da Skoll Foundation. Boa tarde, Edwin. Hugo Flores, representante do BID no Brasil. E Giovanni Harvey, que é o presidente do Conselho do Fundo Baobá. Então, muito obrigada. A ideia aqui, o objetivo dessa sessão, então, vai ser ouvir, né, como que, então, no caso, a Fundação Skoll e o BID estruturam os seus investimentos sociais, né, como é que eles fazem um aporte de recursos nos projetos que eles financiam, e ouvir também, né, do Fundo Baobá, do Giovanni, que é um fundo para a equidade racial, como que é o uso da tecnologia para ganhar escala. Né? Então, só colocando um pouco da dinâmica aqui do painel, espero que eu esteja atendendo aqui o que me foi passado aqui da logística, me corrijam se faltar algo aqui, mas a ideia é que cada um terá 15 minutos para fazer a apresentação, e depois nós teremos, né, um espaço aqui para ouvir perguntas do público, e eu peço que cada um possa fazer uma pergunta de não mais de 1 minuto. Então, eu vou pedir, por favor, para começar, com Edwin Yu, por favor, né, que faça a sua apresentação. Obrigada, Edwin. Hola, everyone, and thank you to Paula and the EDIS team, as well as my fellow esteemed colleagues who are here on the panel for this opportunity to speak. And like many before me, apologies that I don't speak any Portuguese. In fact, this is my first time in Brazil, and very happy to be here. So, thank you. My name is Edwin Oh, and I am a program director of the Skoll Foundation, where I lead our collaborations with other funders. We are based in Silicon Valley, California, and our funding comes from one person, Jeff Skoll, the founding president of eBay. As a result, the conversations that we are having today about the transformative impact that technology can provide is very relevant to our work at Skoll. As Ileana has said, we are asked to describe our investment strategy as well as share some examples from the Skoll portfolio. First, the purpose of the Skoll Foundation is to invest in, connect, and celebrate social entrepreneurs and the innovators who are helping them to drive systemic change on the world's most pressing problems. We believe in the power of an entrepreneurial, innovative solution that, if scaling, could encourage system actors to engage in that solution to together be able to achieve addressing the root causes of that pressing problem. As a result, we believe in the powerful and positive disruption of the status quo. We also believe in the power of open sourcing a solution so that larger players in government, business, and civil society can take it to systems level scale. And we believe that we can structure our supports to be flexible so that the social entrepreneurs themselves can be agile and continuously apply what they're learning to tackle new opportunities and new challenges at every stage of scale. Positive disruption, open source, agile. Hearing these terms throughout today, I feel like I've never left Silicon Valley, that I'm actually here home.
So in terms of our investment strategy, we first look for those solutions when they reach what we refer to as mezzanine stage. And for us, our definition of mezzanine stage is far past proof of concept, already showing a growing evidence base of scaled impact, with indications of their potential to reach systems-level change. Then we start our investment partnership into them with the Skoll Award for Social Entrepreneurship, which is a 3-year general operating support grant currently benchmarked at $1.25 million US over the 3 years. Then, as our partnership progresses and we're able to build the trust and put the burden on ourselves to better understand the true context in which these social entrepreneurs and their partners operate, then we're able to better understand which ones might we be better placed to further invest in, sometimes at the magnitude of 2 to 3 times the initial Skoll Award. The goal for that additional funding is to encourage open source collaboration and uptake of the solution by the right system actors. Simply put, we want to encourage more impact beyond the organizational footprint of the organization that had birthed and had initially scaled the solution. And with these additional investments, we draw on different tools in our capital toolkit, depending on the opportunity. It may take the form of larger, more extended multi-year grants, or it may take an impact investment in the form of subordinated debt or even equity, if that impact investment can catalyze more of the right capital at the right terms required to scale the impact. Ultimately, we try to adapt our investments to the opportunity, and we try to understand the overall funding required so that we can help to crowd in other like-minded capital alongside our own, as well as encourage funding beyond our own exit. So since 1999, when Jeff founded the foundation, we have deployed most of our capital to 106 Skoll awardees, these social entrepreneurs who are focused on addressing 22 different sub-issue areas in 177 countries throughout the world. And as I think about our portfolio of 106 game-changing solutions, I think that many of them are harnessing the power of technology broadly in 3 ways. One way is with technology as the primary intervention. Not quite a killer app, but you get the drift. Note that every single one of these solutions still include critical technical assistance provision coupled with the technology. The tech by itself will not lead to scaled impact. Amazon, for example, promotes sustainable development of the Brazilian Amazon by enabling real-time satellite monitoring of forest clearing so that multi-sector stakeholders can stop deforestation at its source. It does so by leveraging the Google Earth engine, and now Amazon is partnering with companies, governments, and landowners to apply this technology to create transparency towards zero deforestation in corporate supply chains. Khan Academy provides high-quality educational content through both web and mobile platforms to enable personalized learning for more than 50 million registered users in 40 different languages. And it does so by leveraging YouTube. In 2014, Khan Academy launched its Portuguese platform in Brazil in partnership with Lemon Foundation, alongside other funders such as Telefónica and Natura. And with a data set of roughly 10,000 times the size of what an educational researcher traditionally uses, Khan Academy is working to better understand and optimize for more effective student learning and teacher training. And as we've seen and heard and experienced today with Rodrigo Baggio, Recode, also known outside of Brazil as the Center for Digital Inclusion, equips low-income communities in Brazil and other countries with 21st century skills and opportunities. A second way Skoll awardees are using technology is to further scale their direct impact, even if their core solution is not primarily tech in nature. For example, One Acre Fund works directly with 800,000 farm families annually in 6 different African countries, increasing their incomes by more than 50%. In places like Kenya, they have been able to leverage mobile payment systems in order to far more efficiently provide microcredits to farmers
so that they can buy inputs in time for the planting season. And as a very recent and more local example, association called Soiji Criança has lifted thousands of Brazilian families out of poverty through their in-depth 2-year family action plan. They are now designing an online application platform that will digitally render its methodology to diagnose communities with the goal of identifying concrete action for multiple families in such communities. And as a third way, we've seen how technology can help drive indirect impact by encouraging system actors to adopt their solutions. The tech sector refers to this as going B2B or business to business. A group by the name of Living Goods builds the capacity of community health workers in Kenya and Uganda to provide remote communities with life-saving health products and treatments. Its proven methodology reduces under 5 child mortality by 27%. Medic Mobile designs and deploys mobile tools that enables these community health workers to provide health care to remote communities. People who used to wait 4 to 8 weeks to be diagnosed and treated are now being helped in real time. Together, these 2 SCOL awardees have partnered to unlock healthcare for 6 million people in Kenya and Uganda. And now they are creating and sharing digital blueprints of their training methodologies so that the ministries of health of both countries can engage to get this coverage to nationwide scale. All of these examples stem from our portfolio, in which we have sought to support them with longer-term adaptive funding, including targeting the right set of capital tools depending on the opportunity. So finally, please allow me to briefly offer 5 themes related to funding these technologies for transformative social good. First, I want to quickly reinforce the case for multi-year core support for such solutions. If you stop to think about it, all of the big for-profit tech companies, Microsoft, Apple, Google, Amazon, required massive amounts of subsidies from government, academic institutions, and private equity before they were able to achieve any kind of scale. And they used those subsidies on R&D, institutional capacity building, talent, systems, and platform development, exactly the elements required to scale tech solutions targeting transformative social impact. And like with data feeding into tech, as we heard earlier today, it also requires the building of trust. Second, collaborative funding makes sense. It just makes sense. Tech development and deployment, coupled with provision of technical assistance, can be costly, and it can require harvesting actionable data, as well as evidence that the solution is actually working. That takes iteration, time, and money. And as technology can further unlock data transparency of actual impact, so too can different investment structures play more of a role. For example, outcomes-based financing like social or development impact bonds. Third, I would also urge fellow funders to consider your place in the capital continuum in the context of other funders. In other words, try to plan your exits before you even enter. And please, encourage the entry of others before you exit. Otherwise, we run the risk of collectively pushing these solutions off a steeper resource cliff. Fourth, as mentioned earlier today, please consider what we as funders can do to convene multi-sector stakeholders to bridge the gaps in understanding, ideas, and knowledge between tech problem solvers, academia, government, and business. And most importantly, encourage good and scalable human-centered design by involving those closest to communities, such as civil society organizations. Help tech problem solvers avoid the trap of build it and they will come. There's a rally cry in healthcare that I think is applicable here. Nothing about me without me. The last thing I want to mention, the SCOL Foundation is part of an open source learning journey for funders led by Rockefeller Philanthropy Advisors. We call it Scaling Solutions Towards Shifting Systems.
The first year report is available for download, and the second year report will be launched on September 24th. I know because last night I was editing the last draft. We hope that you'll join us in this exchange. Obrigado. Hugo, por favor, se você puder. Acho que já está aqui a apresentação? Não tem? Bom, boa tarde a todos, a todas. Primero agradecer a Aegis por el convite. O banco siempre está presente. Bernardo Guillamón, que está aquí, mi colega, siempre está presente en Aegis. Nos intentamos estar también. Yo quería un poco comentar desde la perspectiva Vigi, ¿no? ¿Qué es lo que nos estamos haciendo en el tema de innovación? ¿O cómo leamos la innovación? Sin duda, la innovación para el banco hoy es un tema transversal. Nos trabajamos en todos sectores. Podemos hablar acá más de 15 minutos respecto a todo que el banco viene trabajando no Brasil y en América Latina. Pero yo quería compartir con ustedes una experiencia importante para el banco de transformación con relación a cómo estamos actuando no Brasil, con la idea, ¿no?, de utilizar Brasil como un ejemplo para el resto de América Latina. Y tiene que ver con que nos encontramos en Brasil. Yo estoy trabajando en Brasil hace 2 años y medio. No tengo la honra de trabajar en este lindo país. Y lo que yo encontré, ¿no?, fue un ecosistema de innovación importante, ¿no? Encontré un ecosistema de innovación. Sao Paulo, más Brasil tiene más de casi 10 ecosistemas en diferentes ciudades. Pero encontrar que en América Latina, ¿no?, tenemos una ciudad como Sao Paulo, ¿no?, que es la número 12 en el mundo en temas de ecosistema de innovación. Y por otro lado, en temas de funding, la séptima, todo el mundo, piensen en todos los ecosistemas del mundo, la séptima. Y eso significa en términos de investimentos en venture capitals, ¿no?, más o menos el 56% de los fondos, ¿no?, para ecosistemas, para startups y scale-ups de América Latina. 56%. En América Latina, o en el caso de Vigi, que es América del Caribe, tiene 26 países. Bueno, entonces ahí nos hallamos una oportunidad grande, y en el contacto con el ecosistema, ¿no?, con todos los parceros del ecosistema, aceleradoras, fondos de investimento, emprendedores sociales, startups, ¿no?, y otros parceros de gobierno, ¿no?, lo que encontramos es una práctica en el sector privado de innovación abierta. Y lo que nos estamos haciendo ahora es trasladar esa práctica con muchas dificultades, porque no es fácil, ¿no? Y hallo que mis primeras falas con los startups o fondos dicen no. Con el sector público difícil trabajar o difícil pensar en un negocio a mediano y largo plazo. Entonces nos decidimos comenzar ese proceso. Comenzamos a convocar, primero, como banco de desenvolvimiento, além del financiamiento, porque el financiamiento, lo que nos vemos que cada vez las demandas que tienen los países, ¿no?, superan ampliamente lo que nos como banco podemos fornecer en términos de investimento. Nos hallamos en lo más importante, y ese es el feedback que nos recibimos nuestros clientes, sobre todo públicos, que lo más importante es contenido técnico, ¿no?, la capacidad que nos podemos generar soluciones. Más encontramos en el ecosistema que hay muchas soluciones tentando escalar, ¿no? Y nos encontramos en una realidad de América Latina. Sé de una mañana, alguien comentaba de cómo en América Latina, en el caso de Brasil, ¿no?, podemos procurar soluciones a la realidad de América Latina o a la realidad de Brasil, ¿no? Nos también estamos actuando en Silicon Valley, nos también tenemos relacionamiento con MIT Media Lab, ¿no? Pero ese relacionamiento es porque como banco, ¿no?, que trabajamos en todos los países, tenemos presencia en todos los países, ¿no?, conocemos desafíos, tenemos esa capacidad de interpretar esos desafíos, los problemas que tiene América Latina. Y así comenzamos sectorialmente, ¿no?, a
motivar a nuestros clientes del sector público para acelerar soluciones para esos desafíos. Y en un contexto de un país como Brasil y de América Latina de crisis fiscal, de desafíos fiscales importantes, en donde hoy volvemos, ¿no?, a escuchar, y que es importante, que se precisa mayor investimento privado, hablamos de concesiones, hablamos de PPPs. Bueno, en ese contexto, ¿no?, comenzar a hablar en las soluciones del sector privado y comenzamos, estamos a nuestros clientes, empresas de agua y saneamiento, ¿no? Nos encontramos con el desafío de esa troca de ideas con esos clientes, ¿no? Un desafío importante para Brasil, para América Latina. 37% del agua que se distribuye se pierde. Y en el nordeste, y estoy hablando de Brasil, y en el nordeste el 45%, donde hay dificultades de agua. Y bueno, decidimos, con el apoyo del ecosistema, con Artemisia en un principio, en esa parcería, y con todos los espacios de coworking, de ecosistemas, comenzar a buscar esas soluciones. Encontramos soluciones supralegales que podemos escalar y comenzar el proceso, luego de inspirar, luego de identificar desafíos, luego de identificar soluciones que primero son, mucho más baratas, aceleran el proceso, ¿no?, de solución. Comenzamos el proceso de contratación. Y ese es un desafío mayor, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, nos queremos presentar tanto en temas de agua, en temas de salud, educación, en temas de gestión fiscal, ¿no? Soluciones que ya identificamos, ¿no?, y contratos entre clientes públicos e innovadores sociales o startups. Estamos en ese proceso. La idea de nosotros es en febrero presentar los primeros 6 casos que ya fecharon un contrato y que están implementando soluciones. Entonces, y por otro lado, también entender que el ecosistema tiene la bondad de, en términos de aprendizaje, desafíos, de reunir a todos, ¿no?, a todos los actores en un mismo espacio. Y por eso no celebramos espacios como Cubo en Sao Paulo, ¿no?, en donde usted pega soluciones, está el sector privado, están los funders, están los startups, o Cívico, ¿no?, que también es el mismo modelo, ¿no?, más un modelo más enfocado en emprendedurismo social, donde nos vamos a procurar esas soluciones. Entonces, hallamos que ese modelo, los siguientes pasos que nos vamos a llevar para frente, tienen que ver cómo apoyamos esos scale-ups a internacionalizarse. Nos tenemos 26 escritorios en toda América Latina y nuestra idea es comenzar, porque las soluciones a los desafíos de América Latina son los mismos y son desafíos muchas veces básicos. Ainda no llegamos a solucionar temas básicos. 75 millones de brasileños no tienen saneamiento, ¿no? Y los porcentajes de falta de saneamiento en América Latina son altísimos. Bueno, tenemos que procurar esas soluciones. Estamos procurando soluciones, estamos encontrando esas soluciones y hallamos que como banco vamos a tener capacidad a futuro ser un banco que conecta soluciones, ¿no? Estamos en ese proceso. Hallamos que es muy importante estos foros, ¿no?, primero para inspirarnos, para conocer a aquellos que tienen esas soluciones y instituciones como IDIS que nos ayudan a identificar esos desafíos, ¿no? El desenvolvimiento de América Latina no solamente tiene un problema de financiamiento, tiene un problema de coordinación, tiene un problema de cómo escalamos soluciones. Y en mi experiencia, no en Brasil, en varios países de América Latina, es que la única manera que tenemos para escalar estas soluciones es el sector público. El gran comprador, de soluciones es el sector público y por tanto también genera, ¿no?, o dinamiza la economía en lo que son ecosistemas de innovación. Ese es el planteamiento que como banco estamos trabajando.
y bueno, quería compartir eso con vocês. Después hay otros temas importantes también y que estamos avanzando con actores de la sociedad civil, los bancos de desenvolvimiento, que tienen que buscar otras soluciones con relación a cómo podemos tener otras metodologías de gestión o compra de servicios públicos, ¿no? Y estamos en la discusión, apoyando esa discusión súper rica aquí en Brasil, de los contratos de impacto social, ¿no? Todos los temas de los fondos redutores solidarios. Hay un gran número de alternativas, ¿no? Que nos tenemos que comenzar a explorar, apoyar, ¿no? Trocando, y como banco regional, yo que tenemos también esa posibilidad de trocar buenas prácticas en diferentes países, no solamente de la región, sino fuera de la región, y que nos permiten testar, si es posible, ¿no? Generar mayor participación privada, mayor participación del tercer sector en los desafíos de desenvolvimiento y en la gestión de los servicios públicos. Otros temas que nos también estamos desenvolviendo con relación a la sociedad civil, nos tenemos un consejo de sociedad civil y tomamos la decisión de trabajar a través de mesas temáticas, ¿no? Y también, yo creo que ahí nos estamos encontrando soluciones interesantes en términos de política pública, con un tercer sector actuante. Quiero poner como ejemplo, porque queda poco tiempo, en el tema de educación, nos juntamos a fundaciones que trabajan en educación, que son de alto padrón en el caso de Brasil comparado con el resto de América Latina, ¿no? Altamente técnicas, y estamos trabajando el tema de la colaboración entre niveles de gobierno, que era un gargalo que ninguén estaba atendiendo, y bueno, estamos trabajando, se identificaron muy buenas prácticas, ¿no? Experiencias, por ejemplo en Ceará, respecto a cómo se coordinan los niveles de gobierno, tanto federal, estatal como municipal, y eso nos está permitiendo otra forma de juntar esfuerzos, ¿no? Y poder aportar, ¿no? Desde el sector privado, desde el tercer sector, con la coordinación de un banco, ¿no? Soluciones también de política pública. Bueno, muito obrigado. Obrigada, Hugo. Giovanni, se você puder, por favor, compartilhar conosco. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu queria iniciar agradecendo ao IDES pelo convite. É a primeira participação do Baobá no fórum. A minha fala está estruturada em 3 pontos, né? O primeiro deles é uma apresentação do que é o Baobá, a forma como o Baobá se constituiu. Sem o entendimento da forma como o Baobá se constituiu, não é possível entender, inclusive, os posicionamentos que o Baobá tem na sua operação. O segundo aspecto é esse momento que o Baobá vive hoje. Eu vou detalhar para as senhoras e para os senhores, mas o Baobá está num processo de receber um aporte de cerca de 10 milhões de dólares, sendo parte desse aporte para o endowment do Baobá, a outra parte para o investimento programático. E o terceiro aspecto é a visão que nós temos a partir de um plano estratégico elaborado ao longo do segundo semestre do ano passado, para os próximos 10 anos, como é que nós pretendemos conciliar esses vários desafios e as oportunidades que nós enxergamos que existem dentro dessa agenda. Bom, o Baobá ele foi constituído na segunda metade dos anos 2000, no momento no qual a Fundação Kellogg, após décadas de atuação aqui no Brasil, ter decidido renacionalizar os investimentos, se concentrando em parte do território norte-americano. E, naquele momento, a Fundação Kellogg optou por, ao mesmo tempo que promovia um processo de renacionalização, permanecer atuando em 3 países, México, África do Sul e o Brasil. No México, a Fundação Kellogg continuou e continua atuando diretamente com uma diretoria da Fundação Kellogg instalada no México, inclusive exercida por um brasileiro, que é o Rui Mesquita. Na África do Sul, a Fundação Kellogg, naquele momento, se associou à Fundação Nelson Mandela, aportando recursos e investindo no fortalecimento institucional da Fundação Nelson Mandela. E aqui no Brasil, naquele contexto, a Fundação não identificou nenhuma instituição com a característica que ela almejava se associar
a qual ela almejava se associar, que pudesse representar o comprometimento da instituição em se fazer um investimento no fortalecimento institucional das organizações do movimento negro e investimento na pauta, que é a pauta que orienta essas organizações. Então, em função disso, a Fundação patrocinou a criação de um grupo impulsor, liderado por pessoas como Sueli Carneiro, professor Luiz Alberto, Luísa Bairros, que foi ministra da Igualdade Racial, e esse grupo impulsou, inicialmente com a proposta de instituir uma fundação com atuação regional na região Nordeste, mobilizou cerca de 200 organizações e iniciativas ligadas à questão racial na região Nordeste. E desse processo de mobilização, que levou cerca de 2 anos, resultou um plano de trabalho com diretrizes que balizaram a constituição em 2011 desse mecanismo impulsor. Então, o Baobá nasce dessa iniciativa. Então, é comum que nós tenhamos no debate, no nosso campo, a reflexão sobre capital à procura de causas. Nós somos uma causa à procura de capital. O Baobá se orienta por isso. Isso me faz, na condição de presidente do Conselho Deliberativo, ter, dentre as minhas atribuições, a desagradável tarefa de, muitas vezes, recusar capital quando o preço desse capital é o desvio da causa que originou a criação do Fundo Baobá. Tá? Não tenho nenhum constrangimento em recusar capital, embora nós sejamos um fundo e tenhamos como vocação buscar capital. Bom, nesse momento, nós estamos vivendo um momento desafiador, porque nós estamos recebendo um aporte de 10 milhões de dólares. Esse aporte ele é constituído, ele nasce da iniciativa de 3 organizações. A Fundação Ford, que já é parceira do Baobá há bastante tempo, que já tem um alinhamento com a agenda de equidade racial já há mais de uma década. A Fundação Open Society, que, embora não tenha a mesma trajetória da Fundação Ford, tem um portfólio de investimentos bastante diversificado e não apenas se propõe a investir no Baobá, nessa temática, e o Instituto de Ibirapitanga, fundado pelo Walter Moreira Salles, que se apresenta, nesse momento de constituição, como uma instituição comprometida com a pauta antirracista. Então, essas 3 instituições aportaram, a cada uma delas 1 milhão, estão aportando cada uma delas 1 milhão de dólares, e a Fundação Kellogg, eu não mencionei isso, né, além de ter patrocinado a constituição do Baobá, e essa informação que eu vou compartilhar com as senhoras e com os senhores gerou um certo ruído de comunicação, ela se comprometeu a aportar num matching de até 25 milhões de dólares, e esse matching se constituiria a partir da captação que o próprio Baobá viesse a fazer. A Fundação Kellogg foi muito criticada por isso. Eu mesmo, quando me enganjei no Baobá no ano passado e conduzi o processo de planejamento estratégico, ouvi muitas críticas de que a Fundação Kellogg teria, por assim dizer, colocado o Baobá numa furada. Me desculpe a expressão mais informal. Mas hoje eu tenho o ponto de vista que a Fundação Kellogg agiu corretamente. Eu entendo e me sinto absolutamente à vontade para falar isso, o movimento negro não estava preparado para receber 25 milhões de dólares em 2008. Okay? Não espalhem, eu tenho dúvidas se nós estamos preparados para receber isso hoje ainda. A sociedade brasileira precisa se acostumar à ideia de que as pessoas negras não são necessariamente pedintes e beneficiários do investimento social. Nós somos a maior parte da população brasileira. A população negra ela tem uma incipiente classe média negra. Desde a redemocratização, meados dos anos 80, nós temos tido experiências de iniciativas em prol da equidade racial. Tivemos aqui em São Paulo, no governo Franco Montoro, a criação do Conselho da Comunidade Negra. Tivemos no Rio de Janeiro o Leonel Brizola criando uma secretaria. Tivemos, em 88, o ex-presidente Sarney criando a Fundação Cultural Palmares. Tivemos o presidente Fernando Henrique Cardoso criando o Grupo Interministerial de Promoção da Equidade Racial, coordenado pelo professor Hélio Santos. Tivemos no governo do presidente Lula a criação da CEPI, da Política de Igualdade Racial. Houve continuidade no governo da presidente Dilma.
E o atual presidente Michel Temer, não desmontou, não extinguiu nenhum dos arcabouços criados. Nós temos uma legislação, temos o Estatuto da Igualdade Racial, enfim, temos uma agenda de equidade racial. Na semana passada, o interventor federal no Rio de Janeiro, general Braga Neto, criou uma delegacia voltada para o combate à discriminação racial. Então, esse tema está presente na sociedade brasileira. Okay? Então, e isso é um processo. Né? Quer dizer, o tempo da história não é o tempo das nossas existências, não é o tempo das nossas ansiedades. Né? Nós precisamos todos nos acostumar com essa conformidade. Então, esse aporte de recursos dos 3 milhões de dólares dos 3 parceiros teve uma contrapartida da Kellogg. Pois não, obrigado. A Kellogg aportou 2 milhões de dólares para 1 milhão de dólares que a Open Society aportou, 2 milhões de dólares para o 1 milhão de dólares que a Ford aportou e 3 milhões de dólares para o 1 milhão de dólares que o Ibirapitanga aportou, com o objetivo de estimular a filantropia brasileira a se enganjar na agenda de igualdade racial. Okay? Desse volume de recursos, 3 milhões e meio vão para o nosso endowment. Nosso endowment hoje tem 2 milhões e 800 mil dólares. Então, nós vamos passar dos 6 milhões de dólares agora, nesses próximos anos. Os 6 milhões e meio vão ser utilizados nesse programa. Esse programa é um programa de empoderamento de mulheres negras. O nome dele gira em torno do legado de Marielle Franco. Nós ainda não temos uma definição formal, mas certamente ele estará associado à memória de Marielle Franco. E ele se destina a financiar iniciativas que deem visibilidade, que empoderem mulheres negras dentro da estratégia mais geral do Baobá. E esse é o último ponto que eu queria falar com as senhoras e com os senhores, que colaborou muito para que nós possamos alcançar esse resultado, pudéssemos alcançar esse resultado, o Baobá ter uma estratégia. Né? Quer dizer, o fato de uma instituição ser uma instituição pequena ou com uma certa fragilidade institucional não tira dela a responsabilidade de ter uma estratégia. Uma instituição como a nossa, recebendo um volume de recursos como esse, sem ter um norte que oriente a ação da instituição, a instituição pode vir a experimentar o que, recentemente, numa conversa com Graziella, Marina estava na conversa anterior, eu chamei de voo de galinha. Né? Quer dizer, o dinheiro ele pode fazer a diferença e representar a oportunidade de um salto de qualidade para uma instituição, mas ele também pode destruir uma instituição se ela não tiver uma diretriz e um nítido comprometimento ideológico com a causa a qual ela serve. O Baobá tem esse comprometimento. Né? Então, nós enxergamos que, nesses próximos 10 anos, a partir desse aporte, nós vamos dar um upgrade no Baobá. Eu ousaria dizer que nós vamos sair de um Baobá analógico para um Baobá digital. O debate sobre tecnologias aqui está muito concentrado em tecnologias digitais. No meu entendimento, tecnologia não se limita apenas à tecnologia digital. Né? Nós trabalhamos com um conjunto de outras tecnologias. Né? É preciso relativizar o peso da tecnologia digital dentro desse contexto. Eu creio que isso foi colocado de forma muito brilhante em várias intervenções, na conversa do Izzy, da Patrícia, né, na hora do almoço. Ficou evidente o quanto que o componente dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das situações pelas quais nós passamos na vida pautam a nossa atuação política e institucional. Então, esse elemento é um elemento importante e nós levamos em consideração. Então, nós temos a expectativa de que, com esses recursos, nós vamos conseguir alavancar recursos para os temas que orientam o Baobá, que são 3 atualmente. Direito a viver, que abrange a questão da alta letalidade de jovens negros no Brasil, o feminicídio, a alta taxa de mortalidade materno-infantil de mulheres negras. Eu tive a oportunidade de ser secretário executivo da CEPI, e no PPA, que está vigindo agora, no Plano Plurianual 2016-2019, se as senhoras e senhores puderem olhar lá, uma das metas do SUS é reduzir, equiparar a quantidade de consultas de pré-natal das mulheres negras às mulheres brancas. Okay? Então, nós ainda temos hoje no Brasil as mulheres negras recebendo menos consultas de pré-natal do que as mulheres brancas. O outro tema é o mercado de trabalho, que é um desafio para todos nós, e outro tema é a educação,
como foi dito, diversas oportunidades ao longo do dia de hoje, um elemento fundamental, principalmente na primeira infância. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição das senhoras e senhores para responder qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigada, Giovanni. Quando você foi colocando que a estratégia avançou em vários governos, eu achei, não andou no governo Temer. Fiquei muito feliz de saber que continua, e acho que isso mostra assim, um bom recado, né, que eu queria colocar assim, que quando a causa é boa, quando existe uma estratégia, ela passa os governos. E é isso que estamos aqui todos discutindo. Deixar um legado que possa ser aproveitado pelos próximos governos. Não independente de quem passa, que vai ser o governo, eu acho que aqui a gente precisa justamente viabilizar para que essas causas consigam avançar. E eu sei que a gente tem um tempo muito curto, 10 minutos para discussão. Eu queria pedir, por favor, aqui ao Edwin, você mencionou, vocês trabalham em 177 países, você falou em apoio via dívida subordinada, mezanino. Se você pudesse um pouco colocar como é que é essa atuação, detalhar um pouco mais, e como que a atuação colaborativa pode acontecer, ou seja, algumas causas que busquem o apoio, como é que você identifica e atua de forma colaborativa com potenciais investidores que queiram se somar às suas causas ou ao que você acredita e apoia? Yes, so the first thing that I'll mention is that we are all 45 people sitting in one office in California. Our mission statement reads, "The world's most pressing problems." How ironic is that? That is not lost on us. So what we realize is what is our greatest weakness then has to then turn into what we have to invest in, which would be our greatest strength, and that has to be our networks. And so why do we have a conference each year in Oxford? This will be our 16th come April. Why do we come to places where we are not based? To be able to leverage the like-minded partners that are in these different parts of the world. It's because we know, and we say this all the time inside of our four walls, we have to get beyond our own echo chamber, right? And so through that, then we understand that through our networks, especially with the Skoll awardees, the social entrepreneurs that we've already funded, we're better able to then understand what is actually working and what is working at greater and greater scale, and then what could we do to then further support that scale. And so hence, I like to say, don't tell my colleagues that I said this, but by the time we are done with our due diligence, we only know enough to be dangerous, right? So if we're sitting in California and we're trying to help families in Rio or Belo Horizonte, I'm so sorry, or in parts of Sao Paulo, how are we then to say, Vera Cordero, we have to get you to these numbers each of these years because we're sitting in California and we know what to do? That is absolutely wrong, right? So for us, providing that patient, flexible, general operating support makes sense for Vera and her team, and it makes sense for us because then we put the burden on our shoulders to try to better understand what is the real context, including who should they be working with, which other funders might be interested. And then through the combination of our building our networks, our convening platforms, the amplification or storytelling for impact power that is actually very near and dear to Jeff Skoll's heart. Jeff wanted to be a writer. He felt that the power of a story, if told well and told to the right audiences, could not only wake audiences up, but could also spring action from that newfound awareness. And so what that means is we partner with these media partners to be able to amplify, tell the stories of these organizations that then can create the pull, the magnet of these various multi-sector stakeholders that could then come and partner or fund these organizations even beyond Skoll. Muito obrigada. Eu queria também pedir, se vocês tiverem perguntas e puderem, por favor, mandar, ou se quiserem falar, por favor, fiquem à vontade, a gente tem ainda uns minutos. Eu queria pedir
Hugo, por favor, se você mencionou, né, e o BID tem trabalhado de uma maneira bastante importante no processo de inovação no setor público. Então, você puder falar um pouquinho mais do processo de compras públicas e de que forma, né, essa integração que você colocou entre municípios, estados e governo, qual é a maior dificuldade que o BID identifica para justamente ajudar nessa integração, se você puder compartilhar conosco. Obrigado. Com relação ao tema de compras públicas, nós começamos com este processo de Open Innovation. Partimos de que o BID no Brasil tiene una cartera activa de $12 billones con el sector público, en todos los niveles de gobierno, principalmente estados y municipios, yo diría en todos los sectores, obviamente sectores sociales de infraestructura es mayoritario, y nos hallamos ahí como una oportunidad, ¿no?, de esos 12 billones que básicamente son compras públicas, ¿no?, de a través del financiamiento banco y por tanto la aplicación de nuestros políticas de compras, ¿no?, por promover la participación, ¿no?, en esos procesos de startups o emprendedores sociales con soluciones a los desafíos que comenté. Y por otro lado, también entender, y eso es algo que es otro, va a ser en un segundo momento, más o menos las compras públicas en Brasil representan el 13% del PIB, un monte de dinero. Entonces también cómo podemos aperturar oportunidades para que estas nuevas tecnologías, estas tecnologías exponenciales, puedan estar al servicio del sector público y finalmente a los ciudadanos. Y ahí nos estamos encontrando, ¿no?, un regalo importante, y que fue el mensaje que nos recibimos cuando comenzamos este proceso por parte de los emprendedores, ¿no?, la dificultad que tienen para ser contratados por el sector público. Bueno, es un tema que no estamos trabajando con el ecosistema, con el sector público. Nos hicimos hace poco en Brasilia una reunión con el gobierno federal, con TCU, para intentar discutir ese tema. Y con relación al tema de en sí, la coordinación es complexa. Coordinar es complejo. Entonces, por eso, y tiene que ver con temas políticos, tiene que ver con temas de simetría de información, tiene con temas orzamentarios. Entonces, estamos en ese proceso de cómo podemos identificar, ¿no?, boas prácticas, ¿no?, que permitan estructurar mejor en términos de planeamiento y gestión esa interacción entre los tres niveles de gobierno. Obrigado. Giovanni, não sei se alguém tem alguma pergunta. Tem então, por favor, Aron, se você puder falar. Giovanni, você, entre muitas coisas interessantes que você falou, você citou o fato de que as mulheres negras têm menos acesso a exames pré-natal do que as mulheres brancas. Isso é devido ao fato de elas serem negras ou ao fato de elas serem pobres? Desculpe, eu não ouvi o seu nome. Aron. Aron, esse debate sobre, entre aspas, racismo institucional no SUS é um dos debates mais quentes que nós temos já há uns 15, 20 anos. Na nossa experiência de governo, né, eu trabalhei em governo, quando você fala em racismo institucional do SUS, isso soa como uma ofensa para o profissional de saúde, porque o SUS ele foi construído por conta do empenho de muitas pessoas com o objetivo de universalizar o acesso à saúde. Então, quando se fala isso soa como uma ofensa. Então, como é que nós chegamos a essa conclusão? Primeiro, nós introduzimos o quesito raça-cor, que muitas vezes é questionado por que se pede que as pessoas façam uma autodeclaração de etnia, pertencimento étnico. Então, nós introduzimos o quesito raça-cor na administração pública e no SUS, e as pessoas, então, no SUS são identificadas pelo seu pertencimento étnico, e nós passamos a acompanhar as consultas de pré-natal das pessoas que já estavam fazendo pré-natal. O tempo de duração das consultas das mulheres negras é menor do que o tempo de duração da consulta das mulheres brancas. E a quantidade de consultas que as mulheres negras recebem é menor do que a quantidade das consultas de mulheres brancas. Então, não tem como dissociar isso, já que nós estamos falando do mesmo sistema, atendendo as mesmas mulheres, com uma brutal coincidência de mulheres negras ficando menos tempo na consulta e uma brutal coincidência de mulheres negras sendo demandadas para retornar para consultas. Então, em função disso,
para evitar polêmicas, na elaboração do PPA 2016-2019, eu estava na CPI à época, nós definimos a seguinte estratégia: não vamos mais falar que o SUS trata as mulheres negras de forma diferente das mulheres brancas. Vamos só pedir para que a quantidade de consultas seja igual e que, preferencialmente, os procedimentos utilizados nas consultas sejam próximos e vamos utilizar o tempo de consulta como um indicador, em tese, para isso daí. Okay? Então, isso foi aceito pelos representantes do Ministério da Saúde e figura no PPA. Os senhores podem consultar o plano plurianual e vão ver que a meta do SUS para esse PPA, no que diz respeito à igualdade racial, é equiparar a quantidade de consultas. Não diria nem o tempo de consulta, que a gente não tem muita governabilidade sobre isso, mas a quantidade de consultas. Bom, eu queria aproveitar aqui, o nosso tempo está terminando, né? Agradecer aqui a todos. Acho que tem uma palavra, o Giovanni mencionou, é uma causa em busca de dinheiro. Eu vi mais cedo, tem dinheiro em busca de causa. Né? Aqui também, né, o Hugo e o Edwin falaram em colaboração, em participação, na integração. Eu acho que é isso que a gente precisa. Se as nossas causas, né, que têm que ser sustentáveis, e agora nós temos uma MP que trata justamente da sustentabilidade do endowment, foi um trabalho bastante importante que o IDS fez, o BNDES participou junto. Eu acho que a gente conseguiu, apesar de ser num contexto aí no esteio de uma tragédia, mas, enfim, teve um lado positivo que a gente conseguir, né, viabilizar os endowments. Né? Então, que a gente consiga trabalhar juntos para que essas nossas causas várias, todas meritórias, tenham a sustentabilidade e que possamos somar esforços e não dividir. Muito obrigada, obrigada a todos.